bhurbhat swaha tat saviturvarenyam Bhargo devasya dhimahi dhiyo yo nah prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. Olá pessoal, estamos aqui para falar do mantra Gayatri. É um mantra muito conhecido, muito famoso entre os yogis, as práticas de yoga, as práticas meditativas e principalmente as meditações mântricas. O mantra Gayatri, além de ser um mantra famoso, também é um mantra muito atrelado, digamos assim, a toda a cultura antiga da Índia como um todo, literalmente. Então, alguns mantras são muito específicos, porém o mantra Gayatri, ele é peculiar, porque a história da Índia, ela percorre, digamos assim, o conceito do mantra Gayatri. Não só a história do yoga, mas a história de toda a cultura indiana. Por quê? Dentro dos estudos, nós aprendemos que existe três grandes macro, digamos assim, classificação de mantras. Então, primeiramente, o que é mantra? Mantra significa o libertar da mente ou o equilibrar da mente. Man vem da palavra manaha, que significa mente, e o tra, libertação ou equilíbrio, algo do tipo. Então, mantra significa a sonorização ou a mentalização de um conjunto de palavras que vem a ser em sânscrito, nessa língua, digamos assim, antiga, ancestral da Índia, que nos conduz a algum tipo de meditação, algum tipo de transe, algum tipo de elevação dentro de um processo de autoconhecimento. E nós aprendemos que os mantras, eles advêm de basicamente três classificações, que são o que nós chamamos de mantras védicos, que são os mantras que vêm dos Vedas, dos 4 Vedas, que são os textos mais antigos. Depois nós vamos ter os mantras purânicos, que vêm a ser os mantras que vêm de um conjunto de texto antigo chamado Puranas. Purana significa história, ou seja, os Vedas, de maneira muito rápida, eles têm como principal características, eles são hinos. Os Puranas são histórias. E depois os mantras tântricos, então os mantras védicos, os mantras purânicos e os mantras tântricos, que vêm da literatura tântrica, né? E esses mantras, eles também são qualificados de acordo com as suas influências energéticas, que está relacionado aos Gunatraya, que são os mantras sátwicos, ou seja, os mantras de elevação espiritual, os mantras de equilíbrio, os mantras na bondade. E logo após os mantras rajássicos, que são os mantras na qual você invoca para divindades específicas, para ver algum tipo de troca com aquela divindade. Então você oferece os mantras, a liturgia, o ritual, para que você receba algum benefício daquilo. E consequentemente os mantras tamásicos, que são os mantras, assim, para nós no português seria mais ou menos da magia negra, os mantras na qual você utiliza para, digamos assim, desfechos energéticos, para induzir energias negativas e algo do tipo. Bom, ponto e vírgula. O ponto é que toda a estrutura, digamos assim, de ensino, a abordagem, a didática de ensino do conhecimento védico se baseia a partir de um ponto no qual se chama-se Upayana, que vem a ser o segundo nascimento do indivíduo. Então, o primeiro nascimento do indivíduo é o nascimento seminal, ou seja, ele nasceu de filho de fulano com ciclana. Mas depois acontece o que se chama o Dvidyabandhu, ou seja, ele nasce novamente através de um Diksha Jnana, que vem a ser um pai espiritual. Esse pai espiritual vem a ser o mestre espiritual. Então, quase sempre, existem exceções, mas quase sempre esse mestre espiritual, ele é um monge celibatário, que simbologicamente, também na prática, digamos assim, ele fez com que a sua energia vital, em vez dele descer com a sua energia vital
através do ato sexual, ele fez com que a sua energia vital ela ascendesse, né? Algumas abordagens vão chamar de Kundalini, enfim. Então ele ascendeu a sua energia para que ele pudesse ter uma outra concepção de filho, na qual é chamado de Putra Gyana, que são os seus filhos discipulados, ou seja, são os seus discípulos. Então, por isso que quase sempre o guru, ele não é casado, quase sempre. Então ele aceita os discípulos como filho, mas quem é a mãe dos discípulos? Então, simbologicamente, a mãe dos discípulos é o mantra na qual esse guru dá no processo de Diksha, no processo de iniciação a esse discípulo, quando essa pessoa nasce novamente, quando ela nasce no processo de autoconhecimento. Então ele tem como referência o pai, o guru, ou a guru também, porque não, pode ser uma mulher, claro, e a simbologia da figura da mãe vem a ser esse mantra. E o mantra Gayatri, ele é aceito por quase todas as linhas de processo de autoconhecimento hindu, porque o mantra Gayatri ele está atrelado a toda a história da Índia antiga. O mantra Gayatri, primeiramente Gayatri está ligado a uma linguagem poética. Então o Gayatri está ligado ao ritmo no qual é cantado o mantra. Na verdade, o nome desse mantra é o Savitri Mantra, que é um mantra que ele é direcionado a Savitri. Savitri seria a manifestação feminina de Surya, o deus do sol. Então os yogis ou os espiritualistas, digamos assim, eles têm uma relação com o sol, não apenas com o planeta Sol por ser dentro dos textos um astro importantíssimo dentro do nosso sistema planetário, mas também porque o Sol simboliza o olho de Deus nesse mundo. Ele representa o acesso de Deus nesse mundo através da energia solar. Então, por isso existe essa relação muito íntima entre o processo espiritual indiano e a adoração ao Sol. E o mantra Gayatri revela essa relação entre o espiritualista e o Sol, ou Surya, ou Savitri, que vem a ser a manifestação feminina de Surya, como a conexão direta com o Brahman, o divino. Ok, até aí? Então o mantra ele se divide em algumas partes. Basicamente a tradução do mantra é: adoramos essa personalidade divina que se manifesta como Savitri, ou que se manifesta como Surya, ou o próprio Sol, no qual é o centro de todos os mundos. Quando fala todos os mundos, significa os 7 sistemas planetários que nós possuímos, que dentre eles os 3 principais é citado no mantra Bhur Bhuvad Swaha. Então adoramos o Deus de todos os mundos, os planetas inferiores, os planetas intermediários, na qual nós estamos situados, que é o planeta Terra, e os planetas celestes, no qual os seres divinos estão situados, os seres celestes, na qual esse Senhor possa iluminar, digamos assim, o meu estado interior, o meu coração, para que possa haver uma revelação espiritual dentro de mim. Basicamente é essa a tradução desse mantra. Mas o ponto em si é que o cultivo do cantar desse mantra, como por exemplo é dado no processo formal, que é de manhã ao nascer do sol, isso faz com que estabeleça externamente, crie um ambiente propício no nosso estado mental, psicológico, emocional, no nosso coração, para que a gente dê continuidade ao nosso processo de autoconhecimento, ao nosso processo espiritual. E esotericamente falando, nós criamos um ambiente no coração para poder assentar, digamos assim, a divindade específica. Por quê? Porque todo mantra ele possui um rishi. Rishi significa a divindade específica no qual revelou esse mantra primeiramente nesse